Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 672, Livro dos Médiuns, capítulo 19, Dissertação de um Espírito sobre o papel dos médiuns. Então aqui, dando sequência, o Espírito ele diz aqui assim, esse bom Espírito aqui, ele diz aqui assim: de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, eu já li isso no vídeo anterior, mas é só esse pedacinho a gente volta a comentar, mais ou menos transparente. Então olha só para você ver, ó. De tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos bem facetados. O que significa isso? Que significa que esse mais ou menos bem facetado é que o vidro ele não é totalmente facetado. Porque se ele fosse totalmente facetado, não havia necessidade do Espírito dizer mais ou menos bem facetado. Esse mais ou menos, no caso aqui, significa que isso aqui está sendo comparado a um médio. Significa que é aquele médio que tem e não tem conhecimento. Tem disciplina e não tem disciplina. Sabe aquele médio, assim, ó, eu não me importo com o tempo. O importante é esclarecer esses detalhes. Sabe aquele médio que ele é um excelente médio na casa espírita, mas que não sai da churrascada, cervejinha a semana toda. Ah, mas o social? Nem social. Nem social. O médio, o espírita verdadeiramente espírita, deveria se conscientizar. Isso não sou eu que estou dizendo, não, isso foi Divaldo quem disse numa entrevista, que o espírita verdadeiramente espírita, ele tinha que se conscientizar de que os alcoólatras anônimos, Divaldo fala isso, os alcoólatras anônimos, esses departamentos dos alcoólatras anônimos, os alcoólatras anônimos, eles chegam a buscar ajuda porque eles começaram no social. Olha só pra você como é que é as coisas. A psicologia de Divaldo. Então as pessoas falam assim, eu tomo fim de semana com a minha família, socialmente uma cervejinha. Então, esse espírita, ele tinha que se conscientizar também, que na próxima segunda-feira, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele tinha que ficar de molho, porque o organismo dele está encharcado de álcool, aquele que fuma, de toxina, da nicotina. Aquele médio viciado em café, eu, falando de mim agora, até o café interfere na higienização, na disciplina do bom equilíbrio e do médium nos trabalhos verdadeiramente sérios. Os médios sérios, eles procuram abster-se de milhões de coisas para aperfeiçoar cada vez mais essa faculdade, essa conexão com o mundo espiritual. Nós não vamos querer, gente, entrar em contato com o Eurípides Barçanu, Bezerra de Menezes, numa segunda-feira na casa espírita,
Sendo que na sexta-feira, no sábado, no domingo, cachaça mais cachaça, cerveja mais cerveja, churrasco mais churrasco, festa de debutante aqui, festa de debutante ali. Gente, as pessoas podem até ir na festa, mas em vez de tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar um uísque, toma um suco de laranja. Você não trabalha na casa espírita? Agora, né? Por isso que o Espírito está dizendo aqui, obrigados a passar, né, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, são esses médios, mais ou menos equilibrado. É mais desequilibrado que equilibrado. Mais ou menos transparente, não é verdade? Mais ou menos transparente. Igual o automóvel da gente, quando você não liga ali o ar-condicionado, aquela coisa, e que junta aquela neblina no para-brisa, assim, né? Então fica todo ofuscado lá dentro, né? Fica impossível de você ver nitidamente lá fora. Esses médios desequilibrados, isto é, olha aqui, de médios mais ou menos inteligentes. Tá vendo? O Espírito disse aquilo que eu venho dizendo. Mais ou menos, isto é, de médios mais ou menos inteligentes. Só chegam aos objetos que desejamos iluminar, né? Tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médios. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de músicas que hão composto ou querem improvisar uma área que só tem à mão ou um piano, um violino, uma flauta, um fagote e uma gaita de 10 centavos. É incontestável que, com o piano, o violino ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível. Então, assim, é incontestável que com o piano, o violino ou a flauta executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes. Se bem seja muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta, nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos. A abstração feita dos matizes do som. A abstração feita dos matizes do som. Analisa só para você ver uma coisa, ó. Você já ouviu falar em Ave Maria de Gounod, né? Então, você pega... eu vou tocar Ave Maria de Gounod. Sim. Ou não, vamos... Nona Sinfonia. Mas só não complica, não. Nona Sinfonia? Não, eu vou falar da Maria. Vó, quer que eu falo aqui de Nona Sinfonia? Pelo amor de Deus. Não, vamos simplificar. Só sabe que eu tô certo, por isso que a senhora fica quieta. Aí não fica quieta pra senhora ver, não. É brincadeira com ela. Então, peguemos a Ave Maria de Gounod. Aí você pensa assim, você tem ali alguns instrumentos, você tem o piano, uma gaita, uma flauta, um trompete, né? Como está escrito aqui, um fagote, um violino, um piano.
Você vai conseguir tocar a Ave Maria de Gounod no piano. Consegue. E no violino? Também. E no fagote? Também. Sozinhos. E na flauta? Também. Não consegue? Consegue. Mas você já parou para observar que você está utilizando só um recurso em vez de você estar utilizando uma orquestra? Porque o médium preparado, o médium disciplinado, ele possui todos os instrumentos os quais os espíritos carecem a transmitir aquela mensagem com assim, nitidez, com uma certa transparência. Então, pensemos da seguinte forma: Ave Maria de Gounod, né, numa orquestra sinfônica. Olha só, numa orquestra sinfônica. Não sei quantos números de instrumento musical, todos tocando ao mesmo tempo. Nossa! Durante aquele momento ali, dá vontade de ascender aos céus, vamos dizer assim. Não existe céu, mas na hora a gente inventa um céu para a gente ir para lá. Agora, pega a flauta, não, a gaita. Tchan, 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 tchan. E eu, quando criança, nunca toquei nada, instrumento nenhum. Eu, quando criança, eu fazia violão de cabaça com gominha. Então, eu punha várias gominhas assim, ficava prim, 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 prim. Mas o que eu não imaginava é que quando o que eu não imaginava era que eu, quando criança, eu tocava. Porque depois que eu cresci, hoje eu danço. Você entendeu essa, né? Não tem aquela história, parece que da formiga e da cigarra? Enquanto a formiga, parece que é a formiga mesmo, não sei, a formiga está aguardando alimento, tal, 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 e a cigarra só cantando, só cantando. Na época do inverno, né, tudo lá, foi pedir alimento lá para a formiga falou assim, mas você não cantou? Cantei, pô, então agora você dança. É a mesma história minha. Gente, mas o que eu tocava nessas gaias, nessas... Din, 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 o dia inteiro tocando na cabeça dos amigos. Toquei, agora hoje estou dançando. Não estou reclamando. E se tentando mostrar que é preciso bastante disciplina, porque senão a pessoa se perde perante a evolução cósmica universal. E olha, depois que a pessoa se perde perante a evolução cósmica universal, não é fácil. Porque depois ele carrega aqueles matizes, ele carrega aqueles reflexos. Não é fácil. Então, o mesmo caso aqui. A abstração feita dos matizes do som. A abstração dos matizes do som. Mas, se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade. Tá vendo só? O que significa essa gaita de 10 centavos? Um médio totalmente desequilibrado. Esses instrumentos musicais aqui, gente, é psicologia. É sentido duplo, sentido triplo. Isso aqui é médios. Equilibrado e desequilibrado. O mais equilibrado aqui é a orquestra, que se unir todos os instrumentos,
fica maravilhosa aquela sinfonia, aquela Ave Maria de Gounod. Agora, se você usa um instrumento aleatoriamente, toca-se, mas fica meio desequilibrado. Agora, se você não tem nenhum, se os bons espíritos não encontram nenhum desses instrumentos, e assim apenas uma gaita de 10 centavos, bem pejorativo, né? A gaita de 10 centavos. É aquele médio que não estuda, é aquele médio que não gosta de estudar de jeito nenhum. Ele faz o espiritismo por conta própria dele. Ele é que manda, ele é que decide tudo com relação ao plano espiritual. Sabe? É o médio pau para toda obra, como se diz o ditado aqui na Terra. Médio pau para toda obra. Tem um amor imenso, mas não tem conhecimento, não adianta nem pôr a mão no trabalho. Porque hoje em dia, até para carpir uma roça, a pessoa tem que entender. Tem que entender de estações do ano. Porque tem a época certa de carpir o mato. Acho que é isso mesmo, né? Carpir o mato. Então, é aquele médio que não tem conhecimento, não tem disciplina, não tem responsabilidade. Ele vai no centro o dia que ele quer, ele vai no centro bêbado, ele vai no centro mamado com drogas. Ele recebe um, recebe dois, recebe 10 espíritos de uma vez, num trabalho só. Não frequenta cursos, nunca frequentou, ele é avesso a isso, avesso àquilo, é um médio que briga com políticos, briga daqui, briga dali, briga daqui, briga dali. Então, só que os bons espíritos, veja bem, eles procuram uma orquestra, que é um médio perfeito. Eles não acham. Eles procuram outros instrumentos, piano, violino, fagote. Não acha. Mas eles encontram uma gaita de 10 centavos. Está aí para os bons espíritos uma grande dificuldade. Mas eles são obrigados a usar o instrumento que tem. Na falta de um melhor, usa o que tem. Até que as pessoas se conscientizem da responsabilidade. Porque foi assim. Nós temos que entender que na codificação da doutrina dos espíritos, todas aquelas manifestações físicas, na época, foram realizadas, executadas por espíritos de baixo escalão, com o amparo e a proteção das equipes mais elevadas do plano espiritual. Porque aqueles espíritos de baixo escalão, eles detinham em si fluidos assim, animalizados, mais grosseiros, mais animalizado. Espíritos mais inferiores, enquanto aqueles mais superiores já não tinham mais aqueles fluidos. Eles já tinham se iluminado. Então, os bons espíritos escolheu uma pleia de espíritos mais assim inferiores para poder realizar aqueles. Porque você acha que os bons espíritos, com tanto trabalho a realizar, a fazer, você acha que eles vão ficar preocupados em ficar derrubando copo aqui, derrubando cadeira ali, dando pancada na mesa, dando pancada no quadro? Gente, isso aí
é a atitude de espíritos menos esclarecidos. Na sua casa, você está vendo um vulto passar para lá, outro vulto passar para cá, como se fosse assombração, como as pessoas dizem? Estou. Então, trata de procurar uma casa espírita séria, porque isso aí não é espírito iluminado, não. Isso é espírito inferior, espírito sofredor, está precisando de ajuda. Ai, Luiz, mas eu tenho medo. Não se preocupe. Sabe por que você não deve se preocupar? Porque os espíritos não fazem mal a ninguém. Diferente dos encarnados. Nós temos que ter medo dos encarnados. Agora, sabe quando é que os espíritos inferiores não fazem mal a nós? Quando todos nós oramos, vigiamos, policiamos os pensamentos, porque eles não têm acesso a nós. Então, o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa arma contra eles é a oração, bons pensamentos. Olha, eu posso dizer isso a você, faça isso também, ó. Às vezes não, quase sempre, não tem 4 dias, 5 dias da semana que isso não me acontece. Eu vou deitar, que eu apago a luz, porque eu gosto tudo escuro, igualzinho vampiro, meu quarto. Mas eu gosto tudo escuro. Eu apago a luz, mas me aparece 5, 8, 9, 10 monstros. Como se o meu quarto fosse um parque de dinossauro. Aqueles monstros maquiavélicos, aqueles vampiros, e olham na minha cara, porque esse aqui nem é rosto, esse aqui é cara. E eles dão aquelas gargalhadas. Luiz, e você, o que você faz? Eu viro pro canto e falo, vocês querem ficar fazendo gracinha aí? Ficam. Eu viro pro canto. Pai nosso que estás no céu, santificado. Ave Maria, Santa Maria, salve Rainha, crê em Deus Padre. Eu vou rezar. E eles ficam ali dando gargalhada. Aí, de repente, eu durmo. Retorno à pátria espiritual. E eles ficam ali dando gargalhada. Como eles viram que eu não cedi em momento algum, eles se afastam e vão embora. Eles vão procurar outro. Acontece, já aconteceu várias vezes também, eu acordar de madrugada, eu deito, durmo, acordo de madrugada. Eles ainda estão ali sentados na minha cama. Você quer mais? Depois acham que eu vivo 1000 maravilhas. Mas eu gosto disso. Eu nasci lidando com os espíritos. Eu vou morrer lidando com os espíritos, porque isso faz parte do processo natural da evolução. Isso é natural. Não existe nada de anormal nisso aí. Não existe paranormalidade. Não existe nada de anormal. Isso é tudo normal. Faz parte da evolução. Então eu acordo, eu preciso pedir licença a eles para mim ir ao toalete. A toalete nada, né, vó? É banheiro mesmo. Fez coragem essa. Eu preciso pedir licença a eles, que eles ficam me impedindo. Mas eles são obstáculos a você? Ora, gente, a partir do momento que você os vê, se torna um obstáculo à sua frente. Porque você fica acanhado, né? Aqueles brutamontes na sua frente. E você vai ao banheiro, você vai ao toalete. Aquela turma atrás de você, você não vai se sentir confortável, né? É o que acontece comigo. Já aconteceu às vezes de eu ficar a noite inteira sem ir ao banheiro, porque eu vou ao banheiro, eles vão atrás, aí eu pego e desisto.
Agora também tem lá as suas vantagens, né? De vez em quando com o professor, com o Bezerra de Menezes, com a avó Leontina, nosso irmão Marcílio que está aqui, nosso irmão Cássio também que está aqui, e muitos outros. Um abiúdo que a gente tem na equipe também, que chama Fernando também, está aqui. Pessoal, gente do céu, tanta gente, credo. Eu acho que eu vou procurar dar entrada mesmo no hospital psiquiátrico mesmo, viu? Mas falando assim, parece que eu estou brincando. Não estou. É um processo. Nós não temos que ter medo dos espíritos. Tem pessoas que têm medo de casa assombrada. Eu adoro casa assombrada. Sabe por quê? Porque eu vejo os espíritos, eu converso com eles, eu respeito os espíritos, eu entro na casa assombrada e nada me acontece. Sabe por quê? Porque eu entro, eu converso. Eu conheci uma casa uma vez em São Sebastião do Paraíso, que a senhora desencarnou e ainda continuou lá na cadeira de balanço dela, para lá, para cá. E toda vez que eu entrava lá, ela estava lá, eu cumprimentava: oi, tudo bem? Tudo bem. A família incomodava: mas o que você está cumprimentando ali? Parece a sua mãe que ainda está ali ainda. Ah, por isso que essa cadeira fica balançando para lá para cá? Porque eu não sei, mas sua mãe está ali ainda. Ah, mas você não tem medo? Mas tem medo do quê? Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Sequência dessa dissertação desse espírito aqui. Mas o assunto é esse aí.